O Nuno Silva é o responsável de uma das 100 melhores empresas para trabalhar na área da formação, mas é muito mais do que isso. É um pai preocupado, extremoso, é um líder que olha para os seus colaboradores como recursos e ativos da empresa e é um digníssimo representante de que é possível ter ótimas empresas e ótimas filosofias no interior do país, que Portugal não é apenas Lisboa e Porto e o litoral. E é por isso que com muito gosto que hoje trazemos o Nuno aqui para falar um pouco connosco. E melhor do que eu, para falar sobre ele, só ele próprio. E eu vou começar logo a entrar a pré juntos. Eu vou dizer às pessoas o que é que tu já foste. Foste muito mais do que isto que eu vou dizer, mas como é que alguém que já foi membro do TUN, dirigente de uma juventude partidária, diretor de uma escola, e aqui se calhar já levanta a ponta do véu, como é que te tornas líder e como é que surge o processo de tornares líder numa das 100 melhores empresas para trabalhar e o que é que isso significa para ti? Bem, as pessoas vão achar estranho aquilo que eu vou dizer. Antes de mais, agradecer o convite ao Nuno Celeiro, a pessoa que eu tenho uma enorme estima pelo trabalho e pelo seu percurso e, acima de tudo, porque comungamos dos mesmos princípios e valores, que é o que define um pouco a nossa forma de estar na vida. Por mais estranho que pareça, eu fui um bocado tudo por acaso. Ou seja, eu sempre fui o homem da segunda linha de todas as organizações por onde passei. Ou seja, eu sempre fui o número 2 de uma série de indivíduos. No movimento associativo era o homem das operações nas associações de estudantes. Na Tuna era também, acho que era Relações Públicas na altura. Depois eu já conto o episódio também de ser líder de uma juventude partidária e depois, por sua vez, a história da Comunilog. No movimento associativo, acabei por ser presidente da Associação Académica da Guarda, porque chegou uma altura que não havia mais liderança, ou seja, o líder que tínhamos na altura terminou o mandato dele e havia a necessidade de dar continuidade ao projeto e não havia ninguém para assumir o projeto. E começámos a olhar à volta e a pessoa que mais bem se posicionava nesse sentido era eu, que sempre fui o homem das operações na associação académica, era eu que lidava diretamente com os estudantes, era eu que tratava com os núcleos, era eu que tratava com as organizações estudantis. Basicamente era a mim que os estudantes me conheciam. Claro. E basicamente acabou por ser natural, tanto que eu fui candidato, nem sequer a oposição tive, só para ter a noção da presença que na altura tinha na academia. Passado alguns meses tornei-me também líder da FNAESP, também num processo um pouco recambulesco, ali de uma não definição de uns candidatos, de algumas complicações. Acabei por ser candidato um pouco com uma solução que apareceu ali no meio para tentar juntar o que era possível juntar na altura. Não foi um mandato muito agradável, mas pronto, mas alguém tinha que assumir essa responsabilidade e assumiu-se e fez-se o melhor que se pôde dentro da vontade e predisposição que tínhamos na altura. Claro. As coisas são como elas são. Quando nós vamos para uma coisa motivados, as coisas têm os resultados, quando vamos para outras, resultados. Na própria Federação do Partido da Juventude Socialista, do partido a nível da Juventude Socialista, eu também não era para ser candidato, tanto que eu sempre estive muito afastado das juventudes partidárias, porque eu fiz sempre uma separação entre o partido e o movimento associativo. Ou seja, quando estava no movimento associativo, era só o movimento associativo em si, a Academia da Guarda e a Federação Nacional dos Politécnicos, e a seguir, as juventudes partidárias estavam sempre um pouco afastadas, até porque quem me conhece sabe que eu, pese embora seja militante do Partido Socialista, que é o partido do governo, tenho uma linha de pensamento próprio e nessas coisas não vou no comum cá com clubismos, bacocos. Tenho uma linha de pensamento, é aquela que eu sigo em função das pessoas, porque isso é o mais importante. Nós representamos as pessoas e não nos representamos a nós próprios. É isso que as pessoas têm que começar a perceber. Houve ali uma peripécia, houve ali um conjunto de pessoas que me convidaram na altura, também por falta um pouco, que se tinha acabado a liderança da altura, não havia uma pessoa que conseguisse juntar um conjunto de pessoas. Eles acabaram por me convidar, uma das fações na altura, eu acabei por assumir a candidatura e acabei por ser também candidato único à Federação da Juventude Socialista, que acabou sempre por ser uma sina minha, ser quase candidato único a tudo, não é? A Turna é como se fosse uma segunda família, estamos a falar de amigos para toda a vida, é quase uma irmandade, unidos pela música e por outras farras e outras coisas que fazíamos na altura, porque quem me conhecesse
há 15 anos atrás não sou nada daquilo que sou hoje, era até um pouco anarca e as noites nunca acabavam, era assim tudo. Uma noite comigo era sempre muito bem passado. Agora já tenho o tipo de mentalidade e as coisas depois acabam por surgir. A Comunilog surge no fundo no meio de um percurso que eu estou a sair do movimento associativo, da Associação Académica da Guarda. Eu começo a minha atividade na altura enquanto formador, comecei a dar formação até na Associação de Comércio e Serviços do Distrito da Guarda, através da mão do Paulo Manuel, que na altura era o presidente. E nós, há uma empresa que nos convida de publicidade para sermos representantes dessa mesma empresa. Por isso é que nasce a Comunilog, que era a comunicação e logística. Está aqui o segredo do nome. Então nós estamos a falar, há uns anos atrás, esta questão dos outdoors e determinado tipo de publicidade, isto não existia. E basicamente eram empresas de Lisboa e do Porto que forneciam esse serviço a nível nacional. Então nós éramos os representantes dessa empresa e na altura ainda conseguimos fechar alguns negócios, só que essa empresa nunca nos pagou. E como nunca nos pagou, já tínhamos a empresa criada, porque eles só diziam que nos pagavam se tivéssemos a empresa criada. Tivemos que nos virar para outros lados. Um dos que era natural na altura, como nós, tanto eu como na altura o meu sócio da altura, desenvolvíamos, era a parte da formação. Uma das áreas que desenvolvíamos era a formação. Também chegámos a ter a parte da contabilidade, chegámos a ter uma secção de informática, chegámos a ter ali 3 ou 4 atividades, que depois mais à frente elas vão afunilar na atividade da formação profissional. Dentro desta panóplia de serviços que nós fazíamos, começou a desenvolver-se a Comunilog Consulting, e é quando se dá o convite também. Entretanto, o meu sócio sai e vai para o Porto e fica eu sozinho à frente da Comunilog, e é quando se dá também o convite para ser o diretor-geral da Ensiguarda. Na altura era uma escola com 60 alunos, 70 penso eu, e quando eu terminei, quando eu saí de lá passados 7 anos, tinha 439 alunos. Foi um crescimento exponencial ali em 7 anos. E depois tive que tomar a decisão que eu tinha que optar por uma das áreas. A área que me sentia mais confortável era a formação. Depois foi nessa área que decidimos investir e abdicámos das outras comprámos participação em algumas empresas, outras entregámos parte desse serviço na altura aos colaboradores que tínhamos na altura. Na parte de informática ficou na altura, penso que foi o Bruno, ficou com isso, e o Messias, penso que eles ficaram com isso. Na parte da contabilidade, comprámos uma empresa e passámos tudo para essa empresa, pois entretanto essa empresa extinguiu-se e não se deu continuidade a esse projeto, e é assim que nasce a Comunilog. Ou ela, nos primeiros 3 anos, aliás, se houvesse 10 maneiras em como não abrir uma empresa, a Comunilog testou-as todas, não é? Só que há uma coisa que consegue que nós conseguimos sempre dar a volta a tudo, que é resistência, persistência, acreditar que é possível. Isso vale mais de qualquer planeamento estratégico, vale mais de qualquer dinheiro de suporte. A persistência é algo que faz mover montanhas e acreditar que é possível. E foi isso que fez com que a Comunilog depois tivesse sucesso. Entretanto, fomos nos adaptando ao mercado, fomos crescendo, tivemos um modelo de franchisings. A questão de ser melhor empresas também para se trabalhar. Eu torno-me um bocado também empresário dentro desta lógica, mas dentro desta confusão acabo por ter que assumir as rédeas da empresa, porque na altura fiquei sozinho e que remédio, tipo lá com a pastilha para a frente. Nessas coisas há sempre desistência para todos, menos para quem está à frente da bitola, porque a nós, o Estado, a nós não nos perdoa, não é? Nós nós somos sempre os vilões da classe operária. Nós estamos sempre vistos. O Churchill tinha uma expressão muito, muito interessante. As pessoas olham para o empresário como a vaca quando se pode tirar o leite, nunca o veem como o cavalo que puxa a carroça. Eu acho que nós temos que olhar para o empresário como os cavalos que puxam as carroças. Às vezes, alguns gajos são algumas cavalgaduras. Sim, exatamente. Não são bem cavalos, são cavalgaduras. Mas grande parte dos empresários que eu conheço, é a malta que puxa pelos seus negócios. E assisti nesta crise uma preocupação muito grande, não por eles, mas sim pelos seus colaboradores. Isso nós temos quase uma espada atravessada na nossa cabeça. Pensamos em nós, é óbvio, não é? Mas também pensamos num conjunto de famílias que depende da nossa atividade e da nossa capacidade de gerar coisas. Ou ela tornar-se a ser melhor empresa, o que é que ela significa
que é que ela significa para mim. Isso foi uma ideia do Rui. Para tu teres uma noção, eu estar nas 100 melhores empresas ou não estar nas 100 melhores empresas, a mim é completamente indiferente. Não é indiferente porque estamos lá, não é? Claro. Mas na altura era porque nós estas medidas já as tínhamos, ou seja, nós não preparámos isto para estar nas 100 melhores empresas. Isto surge até de uma ideia do Rui Abreu, que chega ao pé de mim e diz, eu acho que nós temos aqui um conjunto de medidas na empresa, o que é que achas de nós nos candidatarmos às 100 melhores empresas para se trabalhar? E eu, geralmente, dessas coisas na empresa sou sempre muito liberal, então acho que é uma boa ideia, força, vamos a isso, faz lá isso, vamos embora. Pois se calhar calhou, ótimo, e calhou, a primeira vez que nos candidatámos, foi-nos atribuído pela primeira vez. E é preciso ver também a perspectiva que nós somos a única empresa do interior que está nas 100 melhores. Sim, é verdade. Isso é um facto inequívoco e responde um bocado àquela ideia maluca que a malta às vezes tem, ou contrassensual, que o interior, que sermos do interior e... Não, a capacidade está em todo lado. E a prova cabal disso é que tu, com novas tecnologias, e hoje veio-se provar isso ainda de uma forma muito mais assertiva, consegues estar em todo lado, em qualquer parte do mundo. A interioridade é ela está nas nossas cabeças. Se tu acreditas num projeto, consegues pôr a desenvolver, consegues ter princípios e valores, em que constrói uma empresa onde toda a gente gosta de trabalhar, as coisas acontecem naturalmente. E o que acontece naturalmente tem sempre outro significado. Claro. Sempre. Isso é muito relevante. É muito relevante no aspecto em qualquer organização que pretenda estar nas 100 melhores, tem que ser algo que seja cultural. Exatamente. Essa preocupação pelos terceiros é algo que a Comilog sempre teve, é algo que os seus colaboradores sentem e as pessoas sentem-se parte da família. Claro que há cuidados especiais, só para vocês terem mais ou menos a percepção, uma das coisas que eu fiz há pouco tempo foi mandar uma carta escrita a todos os colaboradores, agradecer-lhe todo o empenho que estão a ter nesta fase. Podia ter mandado um e-mail, podia ter telefonado, não, decidi mandar uma carta, por aquilo que ela significa. Sim. Por ser uma coisa física que as pessoas leem e o que é escrito é pensado. Escrito à mão, não é? E o que escrito é pensado, é verdade. Pronto. E as pessoas depois sabem que aquilo sai do coração, não sai de... e se a Comilog está onde está e se ela conseguiu atingir este patamar, deve-o ao conjunto de colaboradores que ela tem. Não se deve à sua liderança. A liderança ajuda porque o cavalo puxa para a frente e faz andar a malta e olha esta ideia, aquela ideia, vamos lá, e anima a rapaziada, não é? Às vezes nós também precisamos que nos animem, mas não temos essa sorte. Exatamente. Temos que criar processo de autoanimação. Fala que temos sempre os nossos filhos, como é o caso do meu anjo, estava na telescola e perguntou-me a mãe se podia fazer pipocas, ou seja, é alguém que já se adaptou muito fácil às novas tecnologias e já ia nas aulas da terceira classe e a dizer para a mãe, mãe, já entrou outro professor, e ele lá estava todo feliz e contente a assistir às aulas, não percebia, era patavina daquilo, mas adaptam-se mais facilmente. E é a forma também, e é essa que é o sentimento de estar nas 100 melhores, é um sentimento pela minha equipa. Eu acho que é um prémio para eles, por todo o sacrifício e todo o empenho e dedicação que têm dado a esta organização que é a Comilog. Que eu cada vez mais digo que isto é mais vosso do que meu, é nosso. Isso é a cultura que nós temos que transmitir aos nossos colaboradores. Agora, não é só da boca para fora, porque quando isto aperta, também temos que estar ao lado deles. É verdade. Eles têm de sentir isso. Quando isto aperta, nós temos de estar ao lado deles. Opa, fantástico, conseguiste fazer, as pessoas vão sentir que tu de facto és one man show nestas coisas, conseguiste de facto dar aqui uma leitura muito abrangente de ti e do teu negócio. Tu adoras personalidades fortes e não é provérbios, é frases marcantes. Qual é a personalidade política nacional ou internacional que mais admiras e porquê? Nuno, eu não tenho uma figura nacional que eu admiro. Eu admiro as pessoas simples, eu sou como tu. Admiro os Nunes Celeiros, admiro os Ruiz Abreus, admiro os Vítores, admiro os Margados da Copia Alta, admiro o António Afonso do Beni de Castelo Branco, admiro, o Nuno Cordeiro de Coimbra, admiro o Mateus, admiro o Teixeira, admiro o Nandão, admiro um conjunto de pessoas que
pessoas de gestos simples, mas que são grandes homens dentro do seu habitat natural. Eu aprendi a admirar os seres humanos comuns pela sua grandiosidade. Não sou muito de ter uma figura nacional que eu sigo ou ser alinhado com a personalidade A, B, C ou D, não sou. Sou mais apreciador do ser humano do dia a dia e aprecio os bons gestos e os bons valores. Eu não tenho uma figura nacional, tenho um conjunto de pessoas, pá, se calhar centenas, que eles às vezes até nem sabem disso, Claro. que eu admiro profundamente. Pela forma como eles são, pela forma como estão na vida, pela forma como tratam os seus colaboradores, pelas organizações que eles dirigem, pá, que são um conjunto de anónimos, um pouco também ao encontro daquilo que tu tens vindo a fazer nos teus encontros, pá, que são grandes pessoas com um valor tremendo, pá, que a malta nem imagina que são. O que essa gente faz. Pá, eu tenho uma qualidade muito boa, que eu aparento ser distraído, não é? Mas não sou nada distraído, nada. Sou dos gajos mais observadores que pode haver e mais perspicazes e que está mais atento aos pormenores. E há um conjunto de pessoas que eu tenho vindo a admirar, e eles sabem disso, alguns deles, até porque eu faço-lhes questões de chegar a dizer isso mesmo, pá, pela forma que eles têm, pá, imensos. A minha esposa, o meu pai, a minha mãe, são alicerces de exemplos, de figuras que, pá, gente humilde. O meu pai é agricultor, trabalha no campo, sempre me ensinou que o trabalho era uma das formas de honestidade de nós lá chegarmos. A minha mãe por sempre se esforçou para ser aquilo que eu sou, a minha esposa por sacrifica, tanta gente, e são as minhas figuras, e é isso que fazem ser o Nuno Silva aquilo que ele é. Estas pessoas todas, com estas coisas positivas que eles me trazem diariamente, que fazem ser a referência que depois eu vejo, que é ser, e o meu mundo é construído à volta disso. E essa, para mim, não existe uma figura, existe sim um conjunto de figuras, para todos os meus colaboradores, cada um com as suas qualidades e defeitos. Também é gente que eu admiro imenso. Eu desfruto de onde estou. Se não pagassem para trabalhar na Comunilog, eu estava lá feliz à mesma, por isso. E gosto muito de... E estas pessoas que vou encontrando pelo mundo fora. Pá, pessoas como tu, que tive a felicidade de encontrar há uns anos atrás, através de um amigo em comum. Um abraço, Ricardo. É o Ricardo. Também é uma pessoa que eu valorizo imenso, que eu também admiro imenso, que é o empreendedor, que é uma pessoa espetacular também, que acredita que é possível que as coisas aconteçam. São este conjunto de anónimos que eu vou admirando. E isso que me faz acreditar numa sociedade melhor e que faz-me acreditar que a seguir a isto vai ser muito fácil sairmos desta crise, desde que a gente consiga mentalizar-nos que todos juntos, só juntos para o combate é que poderemos estar na linha da frente para dar a volta a isto. E não é ter o medo, nem metermos a cabeça para baixo, não, temos que nos reinventar, vêm momentos conturbados e difíceis, agora temos que puxar pelas nossas melhores qualidades e ajudar-nos uns aos outros. Até se nós queremos continuar a ir ao ginásio que íamos, ao barbeiro que íamos, ter aquelas empresas com quem nos relacionávamos, temos que nos ajudar uns aos outros. Então estas figuras nacionais espetaculares, que não vêm nos anais da história, mas para mim representam muito, com certeza que esta gente está toda na linha da frente. E é isso que me faz perceber que há um mundo melhor a seguir a isto, até porque nós próprios também despertámos para outras coisas que se calhar pelo trabalho não dávamos valor, principalmente a questão familiar. Acho que essa é a mais importante. E estamos mais atentos aos nossos miúdos, falamos mais com eles, isso é extremamente positivo. Aliás, o alicerce do sucesso do indivíduo é a sua família. O resto depois vem a partir daí. Basicamente eu não tenho uma figura nacional, tenho muitas, tu és uma delas. Obrigado. Olha, Nuno, tu já desvendaste um pouco o que é que tu tens feito com a tua equipa, mas teletrabalho, tu tens quantos colaboradores na Comunilog neste momento? Nós neste momento somos 23 colaboradores. 23. Como é que se motivam e como é que se trabalha num ambiente remoto com 23 pessoas? Porque é já uma estrutura já com relevo, não é? Como é que tu consegues motivar, passar objetivos, passar tarefas, receber feedback no modelo de colaboração remota?
nós temos que simplificar aquilo que achamos que é difícil. Basicamente, só temos é que dizer às pessoas, basicamente, o nosso trabalho, a única coisa que mudou foi o sítio. Ou seja, aquilo que fazíamos antigamente, temos que continuar a fazer. Ou seja, agendar as nossas tarefas do dia, fazer o... Agora, há coisas que nós fazemos diferentes. Fazemos um briefing diário. Ou seja, nós das 10 às 10h15 fazemos o briefing diário. Às segundas-feiras fazemos a reunião normal de comercial que fazíamos. Das 10 às 11, então analisamos dados e não sei o que mais. E depois do resto, é um acompanhamento muito próximo das equipas para perceber como é que elas estão, como é que elas se sentem, ir ligando constantemente, dar-lhes objetivos, e depois também tens que liderar um pouco pelo exemplo, não é? Claro. Tens de ser na linha da frente e os outros depois acabam por seguir-te um bocadinho. Não quer dizer, e nós dentro deste grupo há uma pessoa que vai cair por opção, porque não se consegue adaptar a este tipo de trabalho, e não se sente à vontade, nem se sente confortável, e a pessoa manifestou-me o interesse em sair, até porque tem outros motivos pessoais, claro. Me interessa aflorar, e a gente pode, não há problema nenhum, e o importante é que as pessoas tenham saúde e tenham sorte, isso é que é o importante. O resto não, está super motivado, alguns deles até estão a ter um melhor desempenho que o que tinham em formato normal de trabalho. Claro. E depois também ter uma equipa e ter alguém como o Rui Abreu, que consegue pôr esta gente toda com a tecnologia, com VPNs e com esta tralha toda, porque estes tipos são fundamentais numa organização. É verdade. Eles é que põem isto tudo a funcionar. É verdade. Eles é que instalam as plataformas, eles é que as estudam, eles é que as analisam, eles é que as testam connosco. E a gente até que chega aqui a um modelo de organização e depois a seguir tens o período de 15 dias de adaptação. A partir daí para a frente começa a coisa a rotinar. Às vezes tens que abanar um bocado a estrutura, porque a malta começa a entrar naquela espiral negativa de isto vai ficar pior, isto está mal, não sei quantos, precisa abanar a tropa, não é? Só amigos, se não está nada mal, para a frente é que é caminho, se não mudou nada, vamos lá. Tem que haver muita autodisciplina. Claro. Vamos. E depois, principalmente para aqueles que trabalham... Agora, há segredos, por exemplo, se tiveram o nosso posto de trabalho definido, se tivermos o nosso horário definido, se tivermos as nossas tarefas definidas, se tivermos essas coisas todas bem definidas, trabalhar em casa, trabalhar no escritório é exatamente a mesma coisa. Exatamente. No meu caso, como tenho o escritório, é partilhado comigo e com a minha esposa, e tenho o João Bernardo, quem tem filhos, tu sabes qual é que é a dificuldade disso, temos de gerir a coisa de forma diferente. Então cá em casa trabalhamos quase 24 horas seguidas, que é a Ariana trabalha até às 9 da noite, e eu a partir das 9 até às 3, 4 da manhã vou também trabalho. Depois, ao dia a seguir, vamos rodando. Pronto, ela começa às 9, depois há aqui um intervalo de 2, 3 horas em que ela dá apoio ao João Bernardo por causa da escola e eu aproveito para trabalhar um bocadinho também. Pronto, e a gente vai gerindo isso. Agora, motivar por estarmos remotamente distantes não quer dizer que a gente não esteja conectados emocionalmente, porque estamos. E acredita que a minha preocupação vai sempre para os meus colaboradores, porque nós vamos precisar desta gente toda para levar isto para a frente a seguir. Sem dúvida. Quem não pense, e uma das regras que nós definimos é para a malta, não vamos entrar em layoffs, não vamos cortar nada, ali uma suspensão de uma situação, mas já vai ser toda retomada, tudo agora, e vai ser paga com retroatividade. Ou seja, não vamos mudar absolutamente nada daquilo que tínhamos planificado. O único sacrifício que foi imposto foi o meu, que eu impus a mim próprio não receber o meu ordenado nestes meses. Mas para quê? Para criar menos carga fiscal à empresa, porque ninguém nos está a libertar de impostos. Não, nós, exatamente, é verdade. Estamos a adiar o pagamento de impostos. Então, eu libertei essa parte. O resto não, é para pagar tudo exatamente igual. Não mudar nada na estrutura normal das pessoas. As pessoas já são fustigadas de trabalhar em casa, as pessoas já são fustigadas de não poder estar com as suas famílias, não ter a sua vida normal, se não lhe vamos cortar rendimento. Por isso é que também servem as poupanças que fizemos ao longo dos anos. Se as empresas durante estes anos nos deram a nós, é a nossa função agora dar também aos colaboradores. Não podemos agora, quando isto está a correr menos bem, prescindir das pessoas, não. Por isso é que na Bíblia, e não é que eu seja muito praticante, porque não sou, mas há uma história na Bíblia que eu gosto imenso, que eu das espigas comem as outras espigas, das vacas gordas, as vacas magras comem as vacas gordas. Basicamente tem a ver com os ciclos de poupança. Nós pouparmos uma parte dos nossos lucros durante X anos, quando acontece uma situação destas,
nós conseguimos, no mínimo, aguentar um período não longo, mas médio de pancada. Pá, e se a gente aguentar a pancada, a seguir reinventa-se de novo e volta a recomeçar. Agora, se a gente, os recursos da empresa são utilizados para nós próprios, para termos um Jaguar ali à porta, para fazer grandes viagens, para ver aí umas Dom Perignons e outras coisas, pá, claro que o dinheiro sim, não chega. já não dá, claro, sim. Pá, e a lógica tem que ser um bocado essa. Porquê? Porque o dinheiro é da organização. Nós temos sempre uma lógica que é um terço de poupança, um terço para reinvestimento e um terço para distribuição, não é? Onde eu, como sou um dos maiores responsáveis da empresa, com certeza que o maior quinhão acaba sempre a mim. Claro. O salário é muito próximo dos colaboradores, porque as empresas também foram feitas dentro dessa lógica. Agora, a lógica é esse dinheiro estar também aplicado para as pessoas. E numa altura em que vemos os cenários, porque layoff não é giro. Pois não. Layoff tira o subsídio de alimentação às pessoas e 30% do seu rendimento. Tira e a moral? Epá, sim. E a moral? Eu acho que isso não é. Eu acho que a gente, se é só um mês ou 2 meses, a gente tem ali um período onde se pode reinventar. Há muita coisa que algumas organizações podem fazer. E é isso que às vezes o empresário não pode olhar para o caminho mais fácil, tem que olhar para outro caminho, e esse é o pressuposto que nós temos que fazer, e é isso é que temos que fazer também chegar isso às pessoas. Claro. E eu felizmente tenho um conjunto de colaboradores que desde a primeira hora arregaçaram as mangas e foram para a linha da frente, e é assim é que é. E eu só tenho que seguir o exemplo deles também e andar pelo cheiro, sempre a andar. A Comunilog tem um leque vasto de cursos e agora fica aqui, isto é mais, já indo aqui um bocadinho mais para a curiosidade. Quais eram os cursos que tu não tens? Pode ser assim uma coisa mais estratosférica, mais maluca, que tu gostavas de ter. Seja porque achavas piada aquele conteúdo, seja porque achas que ainda não é endereçado em Portugal, ou quais eram os temas que tu gostavas de ter que ainda não tens no teu leque de formação? Eu não tenho assim um conjunto de temas definidos porque nós fazemos as coisas em função da nossa disponibilidade e da capacidade técnica que temos. O que eu gostava de ser, era ter um projeto mundial de formação. Pode ser uma ideia utópica, era o projeto iLearning ser um projeto mundial, em várias línguas, em vários formatos, as nossas boas práticas a nível tecnológico e a nível formativo serem disseminadas para outras línguas e chegarmos a outros públicos-alvo. Esse era um sonho que a gente tem e que eu tenho pessoalmente, que era uma coisa que eu gostava de ter. E já tinha outra panóplia de custo, outra panóplia de oferta, porque tens que ajustar um pouco a oferta do mercado local. Agora, nós estamos a trabalhar num conjunto de áreas e nós desenhamos sempre projetos a 5, 10 anos e até contigo até acelerámos em um processo que era só para acontecer depois de setembro e ele vai começar a ser desenvolvido agora, não é? Sim. Agora estamos sempre a pensar em coisas novas, estão sempre a sair coisas novas e a área do conhecimento é uma área muito gira, porque há sempre coisas a sair e nós temos que nos adaptar em função do momento. E isso, eu nunca vou ter os cursos que desejo, porque há sempre um desejo novo a nascer. Exatamente, há sempre um conteúdo novo. Há sempre um conteúdo novo a nascer. E agora fica a pergunta provocatória para o Nuno Silva político. Se pudesse influenciar as decisões do nosso primeiro-ministro, está mais perto dele do que a maior parte dos mortais, não muito mais perto, mas mais perto. O que é que lhe dirias? Já lhe disse muita coisa. Malta não pode... Mas que possas dizer neste fórum, ok? Eu digo, não foi diretamente ao primeiro-ministro, porque eu não tenho essa ligação tão perto, mas através de pessoas que estão diretamente ligadas ao governo, fiz chegar alguns desconfortos que a malta sentia cá fora, até porque nós temos que pensar numa coisa que é, nestas alturas nós não podemos olhar para os autarcas, nem olhar para os governantes, nem olhar para o conjunto de pessoas que estão na linha da frente a pensar que as pessoas estão a fazer as coisas mal. Elas podem estar a fazer as coisas menos bem, mas as pessoas também têm que se lembrar que isto é uma situação atípica e que as pessoas vão tomar decisões, algumas delas acertadas, algumas delas erradas, algumas delas induzidas em erro, porque alguém os induziu em erro, como é o caso da Organização Mundial da Saúde, que induziu em erro um conjunto de governos. Por isso é que a Austrália agora veio para pedir uma investigação a nível do comportamento da Organização Mundial da Saúde em relação à questão da China.
e só depois disso é que tomaram uma posição, não fazer como os Estados Unidos, toca a cortar dinheiro ao OMS só porque sim, porque a culpa tem que ser de alguém. E basicamente eu tenho feito chegar a um conjunto de situações. Uma delas foi esta questão dos empresários em nome individual, por exemplo. As empresas só têm 2 ou 3 trabalhadores. Há umas questões em relação aos recibos verdes também. Constante as coisas vão surgindo, eu vou alertando também algumas situações que eu entendo na minha perspectiva, até porque as publico também nas redes sociais, que nestas coisas é sempre fuga para a frente, que eu não tenho cá, como não vou ser ministro nem secretário de Estado, nem tenho ambição de uma política partidária, também estou completamente à vontade de dizer aquilo que penso. E dizendo aquilo que penso, estou a ajudar a construir um país melhor, não numa lógica negativa de deitar abaixo aqueles que estão a governar, mas fazendo pequenos alertas para eles corrigirem algumas coisas. Ou seja, os meus alertas, somando a outros alertas de outras pessoas, juntando isso tudo, fez com que o governo tivesse vindo a tomar algumas medidas que já vão mais ao encontro dos empresários, da população em geral, e basicamente é isso que tenho vindo a fazer. Estou sempre atento. Pois utilizo outros canais, chateio, uns são públicos porque é importante, porque a gente se não falar, não falarmos das coisas, elas não doem e eles também não tomam posições nenhumas, por isso há que reclamar. Algumas é possível fazer, outras é possível não fazer, mas também temos que nos mentalizar de uma coisa: o Estado não vai dar nada, nós esta fatura vamos ter que pagar depois. É uma coisa que a gente tem que se mentalizar disso. Agora, ele pode mitigar algumas situações de forma a que a gente consiga sobreviver a esta fase, para que a gente tenha algum oxigênio para conseguirmos sair, respirar disto, para depois podermos construir os nossos projetos. Agora, uma das coisas que provavelmente falta é injetar dinheiro na economia. Ou seja, eu não vejo o Estado a perdoar nada a ninguém. Basicamente, ele só está a portelar, as rendas vai portelá-las no futuro, a segurança social vai portelá-la no futuro, mesmo estando em teletrabalho, subsídios de alimentação são todos para pagar, ou seja, nós temos que pagar exatamente tudo conforme estivéssemos a operar normalmente, e nós estamos. Agora, era importante que houvesse, não digo que se oferecesse, porque não temos essa capacidade, mas pelo menos alguma carga fiscal e em algumas situações houvesse aqui uma redução, quer às famílias, quer aos empresários, para que a gente fique com um bocadinho mais de oxigênio, para depois podermos meter carvão ou gasóleo nos carros, que também é uma coisa que não baixa, ou demora a baixar, é como ao gás, e para pôrmos a coisa a funcionar. Basicamente era o único que lhe fazia, era eu basicamente ajudar um bocadinho mais nisso. Mesmo a questão da banca, em relação às primeiras taxas de juros que eles lançaram, estas últimas já não têm nada a ver, já estamos a falar em taxas de 1 e 1,5%, já estão ligeiramente melhores, podiam ser melhores ainda um bocadinho, mas já estão muito melhores. O que quer dizer que há um conjunto de coisas que agora é preciso aliviar a carga fiscal às pessoas, porque eles não estão a dar nada, eles só estão a portelar no tempo e nós vamos ter que pagar a fatura, e é isso que tem que se fazer. Eu felizmente, e tenho uma nota de agradecimento aos meus senhorios, tive senhorios que me contactaram no sentido de reduzirem as rendas em 50%. E fiz essa proposta a todos, só um é que não aceitou. Dois, penso eu. Estamos a falar em 13 rendas, o que quer dizer que nós, entre nós, também nos organizamos. Eu próprio fiz isso ao meu inquilino, atenção. A gente não pode só aceitar dos outros, depois não dá aos outros. Não, eu fiz o mesmo. Olha, me fizeram isto, eu também entendo que a renda destes meses só pagas uma, pronto. E assim alivio também a pessoa em causa. E era o que devia ter feito a EDP, também uma redução da eletricidade não era mal pensado. Entre outras organizações têm essa capacidade. As próprias autarquias podem reduzir a água em 50%. Mas a água estamos a falar em 20 euros. Mas é o efeito psicológico. É o efeito psicológico. É o efeito que eles estão-nos a ajudar quando nós precisamos. Claro. É o efeito de saber que eles estão ao nosso lado quando nós precisamos. E basicamente a mensagem que eu deixava era um pouco essa: aliviem um pouco a carga fiscal às famílias e aos empresários e vão ver que saímos mais rápido desta crise do que o pessoal imagina. Agora, sairmos todos, uns com as empresas já a fechar,
outros com dificuldades financeiras para pagar os compromissos e não temos hipótese nenhuma, não é economia nenhuma que se salve. Claro que sim, claro que sim. Vamos para um capítulo que não sei se tu és humilde ou falso humilde, mas agora tem-me sido curioso. Uma qualidade ou aptidão que tu tenhas que é pouco conhecida, que poucos conheçam que tu tens. Já falaste que eras observador, apesar de haver pessoas que acham que és distraído, mas assim uma qualidade ou aptidão que tu tenhas, e que pouca gente conhece. Epá, sei lá, eu sou extremamente humano. Quem me conhece, eu não sou uma pessoa muito ligada a pessoas, ou seja, não me relaciono muito, não sou muito relacionável. As pessoas dizem, mas não conheço muita gente, ok, mas não me relaciono com muita gente. Eu sou dos tipos mais discretos que pode haver. Eu basicamente, eu tenho duas figuras, uma adaptada e outra que é natural. A natural sou um sujeito extremamente tranquilo, extremamente tímido, extremamente sossegado, que gosta de estar em casa a ler o seu livro e estar com a sua família e com aquele circuito fechado de amigos. Esse é o Nuno Silva real. O perfil adaptado é o empresário que tem que lidar com pessoas, tem que fazer, tem que andar e tem não sei quanto. Isso é um perfil adaptado. E por vezes passa a ideia que eu não sou uma pessoa muito acessível. É um erro, porque eu sou extremamente acessível. Devo ser das pessoas mais acessíveis que pode haver. E não há nada que eu não consiga resolver às pessoas, se estiver ao meu alcance, é resolvido e às vezes é resolvido na hora. Até porque eu sou um sonhador concretizador, eu concretizo as coisas. Agarro, faço, ando e toco a andar. Provavelmente é uma qualidade que eu tenho é ter muita conexão com as pessoas e pensar nelas e algum humanismo que eu tenho que não se revela muito e às vezes tenho uma postura, às vezes tem a ver com um pouco este perfil de liderança adaptado, passo uma imagem que não tem nada a ver com aquilo que eu sou realmente. Pai, no fundo eu estou aqui a desvendar um pouco o véu daquilo que eu sou, não é? Sou extremamente sossegado, pacato, tímido, isso é o Nuno Silva real, não é? Claro. Agora, Vão haver algumas pessoas que agora vão dizer assim, como? Ele é assim. Sim, pá, não, as pessoas não. Acho que a gente também vai ganhar. Mas diz uma coisa, Nuno, aí também no interior também há uma. Nós temos que, como se costuma dizer, que tem que se fazer acontecer quase a dobrar, não é? Porque a pessoa aí tem que se mexer, parece que às vezes em dobro, porque está mais longe, porque as pessoas, porque há ali uma litoralização também do comportamento do país, às vezes é preciso mandar 2 murros na mesa para ver se um gajo é ouvido, ou não, ou é uma percepção errada que eu tenho. Não, isso é correto, nós aqui temos que andar o dobro. Há logo uma questão que nós não temos acesso aos mesmos canais de comunicação que vocês têm. Eu não lido com Nunos Celeiros todos os dias, claro. Eu lido com Nunos Celeiros de quando em quando. E em zonas de baixa densidade populacional, se houver um ou 2 Nunos Celeiros é uma sorte. Se calhar no Porto há 500 ou 600, existe uma certa comunidade com quem tu podes trocar impressões e desenvolver algo completamente diferente. Vocês, está bem que em proporção tem mais concorrência, mas também a nível de população, se formos fazer os rácios, eu tenho mais concorrência. É verdade. Muito menos gente. Ou seja, eu para faturar o mesmo que uma empresa do Porto fatura, tenho que andar o dobro. Tenho que calcular muitos quilómetros. Eu para ter acesso a conhecimento e para ter acesso a fóruns, tenho que andar mais que os outros. Tenho que ir a Lisboa, ao Porto, aqui e acolá, à procura de conhecimento que eu não tenho acesso. Ou seja, essa é a grande diferença que nós temos. Porque do resto temos outras coisas que vocês não têm. Que qualidade. Isso não tem nada a ver. Eu em 5 minutos estou no ginásio, passado 5 minutos estou no trabalho, eu demoro 5 minutos a chegar a todo lado. Ou seja, ganho imenso tempo também nisso. Agora, claro, temos as suas desvantagens também estar no interior. Agora, com as novas tecnologias, com os acessos, que a gente tem estradas e agora a linha férrea que vai ser melhorada também, nós não temos estar aqui ou estar noutros sítios é exatamente a mesma coisa. Agora, tu sabes bem que a comunidade cresceu para outros pontos do país. Pronto, e essa lógica é uma lógica de presença, não é uma lógica virtual. Claro. Ou seja, nós temos espaços físicos e temos pessoas, porque continuam a ser as pessoas que identificam as organizações e nós queremos crescer com pessoas nativas dos sítios para onde nós vamos. E esse é um princípio que a empresa e a organização têm. Agora,
temos é que andar muito mais que os outros. E temos outro tipo de despesas e custos de contexto. Sem dúvida, sem dúvida. Tu, para saíres, entre aspas, da guarda, precisas de pagar portagem para todo lado e mais botas. Tens uma percepção, nós trabalhamos muito nos Açores e na Madeira. Eu demoro mais tempo a chegar ao aeroporto do que na viagem para os Açores e para a Madeira, não é? Ou seja, a malta não tem às vezes a noção que chega, estaciona o carro, vai para o avião, volta e passado um quarto de hora está em casa e eu não. Eu levo ali a partilha de mais 2 horas e meia. Ou seja, eu não tenho os mesmos canais dos outros agora. Mas se calhar foi isso que nos fez diferentes e ver isto de forma diferente. Claro que no futuro nós estamos a criar organizações nessas regiões e já temos pessoas e serão elas a representar a empresa e serão elas a ter esse quarto de hora para lá chegar. Mas a coluna vertebral continua a estar aqui no interior, que é aqui que a gente gosta de viver. Aliás, muito feito ao meu estilo de apacatez, de sossego, que é aquilo que eu gosto. Exatamente. Sopas e descanso, ler uns livros, estás sossegado em casa, ver chá e vinho também gosto imenso. Sim, tens promovido grandes pingas, deixa-me que te diga. Vinho e chá são as minhas vidas preferidas. Tu és, tal como eu, um pai daqueles que se preocupa de facto com o bem-estar e com a educação do teu filho, mas a pergunta que eu te faço é um bocadinho ao contrário. Como é que gostarias que o teu filho se lembrasse de ti daqui a alguns anos? Da mesma forma que eu me lembro do meu pai, indiretamente pelos valores e pelos princípios que ele incutiu. A pessoa também é como eu, o meu pai é uma pessoa, não é de grandes falas, mas é um homem extremamente trabalhador, extremamente dedicado, extremamente humilde, extremamente respeitador. E são estes princípios e valores que ele me transmitiu indiretamente que eu quero que o meu filho também se reveja. Claro que eu com o João Bernardo vi também ao investimento que os meus pais fizeram em mim e no meu irmão, consegue trabalhar outros ingredientes, como a criatividade, podê-lo ajudar também nas coisas dele, acompanhá-lo noutras coisas que o meu pai, infelizmente, pelo Estado Novo, que na altura era assim, tinham que trabalhar para sustentar a família, não pôde ter esse conhecimento para depois me ajudar. Basicamente trabalhou para que eu tivesse aquilo que eu tenho hoje. Eu consigo dar outras coisas ao meu filho, consigo participar com ele nas atividades, consigo fazer outras coisas, consigo rir com ele, também imponho alguma disciplina. Essencialmente nós divertimos imenso um com o outro, cada um ao seu estilo, e para azar dos azares, a minha esposa diz que o gajo é uma fotocópia daquilo que eu sou, e na escola perguntaram-lhe com quem ele era parecido. E ele disse, com o meu pai, pronto, está tudo. Está ali o Nuno Silva em miniatura. Essencialmente nós temos que dar aos nossos filhos são valores e princípios e fazê-los e de passar-lhes uma ideia de como é que nós vemos o mundo. Eles vão vê-lo sempre de outra forma, isso não vamos, porque a sociedade vai evoluir noutros patamares e as ideias que eu tenho sobre o mundo são ideias completamente diferentes que ele irá ter sobre o mundo. Mas os princípios e os valores de base, esses vão lá estar. A honestidade, a humildade, o companheirismo, a compreensão, a tolerância. E são princípios que nós temos que cultivar e temos que semear todos os dias, de uma forma ou de outra, indiretamente, seja na definição de tarefas em casa, pôr a mesa, tirar a mesa, fazer as camas, ajudar na limpeza, ajudar a mãe agora aos fins de semana. Isso são coisas que nós temos que ir incutindo. Que nós não damos valor quando somos pequenos, que um gajo quer ver bonecos e jogar à bola e já estamos a fazer faxinas, quando é que um gajo já viu isto, mas depois mais à frente dá valor a isso. Sim, sem dúvida. Isso é que nós temos que incutir. E numa sociedade que nós vemos que vai perdendo este conjunto de valores e princípios, a nossa missão é um pouco deixar esses valores e esses princípios para que eles depois deem continuidade a um pouco aquilo que ao nosso ADN e a nossa forma de ser. Nuno, eu vou-me retirar durante uns segundos, vais continuar a ouvir a minha voz, mas vai aparecer a imagem que tu escolheste para tu me indicar. Pronto, a nível desta imagem, sou eu com umas luvas de boxe. Isto foi uma brincadeira que nós fizemos na empresa. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente combativo, sou muito a linha do combate. Aliás, defino um pouco daquilo que eu sou no perfil adaptado.
Sou um pouco o guerreiro que vai à luta, que vai ao combate, que vai ao choque, que procura mais, que está sempre na linha da frente, que não desiste. Se eu preciso calçar as luvas para irmos ao combate, eu sou o primeiro a calçar essas luvas. Por isso é que escolho sempre esta imagem. Geralmente, a nível de princípio de liderança, eu tento sempre fazer a liderança pelo exemplo, com as minhas virtudes e meus defeitos, que eu também não sou nenhum ser perfeito. Mas basicamente esta figura representa um pouco isso. E a própria forma de ser da Comunilog, uma empresa combativa, lutadora, apaixonada, isso é isso que define um pouco esta fotografia. Não sei se era isso que pretendias. Nuno, tu estás... Já agora ajuda-me a perceber, aqueles 3 ícones que estão lá em cima, eles devem ter uma lógica, o olho, a seta e o clique, a posição do clique. Isso era o logo antigo, foi o da comunicação e logística, na altura. Mas tem a ver um pouco com o olho, tem a ver com a visão que a empresa tem. Exatamente. Geralmente tem um pouco uma visão fora da caixa e é uma empresa que vê mais longe que as outras empresas. Ou seja, na malta não estava a comentar, acho que até era contigo e comentei isso e nós outros gajos estão a sonhá-la, já nós estamos a pensar noutras medidas, ou seja, na malta está a pensar como é que instala a plataforma, já nós passámos isso há 10 anos, já estamos a desenhar outros projetos e já estamos a ver outros caminhos. A seta é as estradas que nós percorremos muita estrada, papamos muito quilómetros, andamos muito. Malta não tem a noção, estamos a falar numa entidade em que abria, agora estamos a abrir menos, infelizmente, 2 ações por dia, ou seja, estamos a falar que neste período de antes do estado de emergência, nós provavelmente foi das primeiras empresas a fechámos um dia antes do Estado ter decretado um estado de emergência, por uma questão de saúde pública e por zelar pelos trabalhadores e pelos clientes, que para nós são o mais importante, mais que o dinheiro, são as pessoas. E no fundo são 600 ações de formação, estamos a falar em 6, 7 mil pessoas, estamos a falar num universo de uma coisa que as pessoas não têm noção e que nasceu na Guarda e está na Guarda, não é? Verdade. Na cidade do interior. E esta é a dinâmica que a empresa tem. E o apontar o caminho, apontar para a frente, o seguir sempre sermos pioneiros e assertivos naquilo que nos propomos e tornar do impossível possível, até porque há uma frase que diz que lá a concorrência é menor, a gente gosta disso, procurar coisas impossíveis e que conseguimos, e acreditem que tem sido essa persistência, essa capacidade de acreditar, ter feito da nossa organização aquilo que ela é em grupo, não é o coletivo que funciona, não é individual. O individual, mas há uma coisa muito gira, quando diz mata, outro diz esfola, e a malta está sempre dentro dessa ideia, tive uma ideia e tal, e a malta está sempre com ideias novas e coisas novas, e o mais engraçado que nós temos é mesmo isso, é nós conseguirmos transportar esta atividade, e as ícones representam um bocadinho estas dinâmicas todas, baseado também um pouco no nosso ADN, que define um Comunilog, também um bocado nos valores que a organização tem, define um pouco isso, aquilo que nós somos. Mas inicialmente tinha outra lógica, até porque nós depois o Comunilog até adaptámos aquilo para uma comunidade lógica, ou seja, a lógica da comunidade, e no fundo aproveitámos o nome e reaproveitámos e fizemos aqui um pouco a lógica comunitária e aproveitámos isso. E nós no fundo o que temos sido é uma comunidade com alguma lógica, onde entram os Nuno Celeiros, entra o Luís Silva da Aveiro, que é uma pessoa que também admiro imenso, entra um conjunto de pessoas que vêm depois acrescentar valor, e esta comunidade é que faz o grupo, é que faz o conjunto. Claro, como em todas as organizações e todas as famílias, há momentos menos bons. Há pessoas que participaram na organização que vinham com outros fins, não é? Às vezes até com maus fins. Mas em qualquer história da Disney há sempre os vilões, não é? Mas aquilo acaba sempre com um final feliz. Por isso, temos que encarar isto como uma história da Disney, que entraram essa malta pelo meio, mas depois no final há sempre um final feliz. E é isso que nós queremos, é fazer isso, não é? Eu acho que isso é uma mensagem muito, muito forte, e às vezes as pessoas acham que uma empresa, por ser bem sucedida ou por ter atingido determinada dimensão, foi tudo feito à primeira. E tu referenciaste há umas perguntas atrás, há alguns minutos atrás, de que os 3 primeiros anos eram as 10 melhores formas de nunca abrir uma empresa. E isso tem a ver com a parte da resiliência. E sim,
quem achar que vai lançar uma ideia, um negócio, e que aquilo vai ser a última Coca-Cola no deserto, passa a publicidade, provavelmente estará a cair no primeiro erro de como uma empresa pode ir ao Shark, não é? Achar que, epá, eu tenho aqui uma coisa, isto vai funcionar à primeira, vou ter... Não, isto é, nós chegamos aqui por causa dos nossos erros, não é? Não é por causa das coisas que correram bem, são frutos dos erros, porque é impossível quase, eu diria, acertar à primeira, não é? Há tanta... Pode ser as pessoas, pode ser o... Não é? A quantidade de erros que a gente fez até chegar até hoje, não é? Alguém que diz de erro em erro até ao sucesso final. Isso é das frases que eu mais gosto. Não é? Mas há outra que eu também gosto. Mais vale feito que perfeito. Exatamente. Mais vale feito que perfeito. Que é uma das que eu... Nem sei quem é que escreveu isso, mas são frases que eu gosto. Tudo o que nós... Epá, não me desculpem a malta do desenvolvimento pessoal, da motivação e da liderança e do coaching, mas é na dor que a malta cresce. É naquilo que correu menos bem. Agora, há uma perspectiva que tu tens que tirar. Ou tiras lições positivas daquilo que correu menos bem, ou tiras lições negativas. Tu é que escolhes o caminho que queres. Exatamente. Basta escolheres o caminho de positivo e tirares lições daquilo que correu menos bem, tu vais construir um caminho sólido. São essas pedras que vão fazer o muro e com esse muro vais fazer um castelo. Não é? Se não fizeres isso, não vais ter sucesso. Agora, eu não conheço ninguém que não tenha tido estes problemas. Os próprios gurus que nós conhecemos e que nós admiramos tiveram estes percalços e foram-se adaptando e foram inovando. Agora, há uma coisa que está sempre associada a isto, que é a inovação e a criatividade e a ação. Exatamente, porque tudo quantas ideias boas que nós já vimos serem lançadas e foram buscadas noutros gajos que não sabiam o que é que haviam de fazer. Exatamente. Não é? É verdade. Temos a Blockbuster que investia imenso dinheiro em inovação, e aquilo correu muito a mal e vem uma Netflix e limpa os gajos e acaba com aquilo. Tens a Toshiba que faz um disco pequenito, que não sabia o que é que havia de fazer daquilo, e tens uma Apple que compra as patentes e faz o iPod ou o iPad, ou chamar aquilo. Ou seja, basicamente também é criatividade e ação. Ou seja, às vezes a gente tem que andar a criar a coisa e tem que lançar ao mercado para testar. Exatamente. Se correr mal, correu. Alguma vez aqueles produtos todos que o Steve Jobs lançavam tiveram todo sucesso? Nada. Houve carradas deles que correram muito mal. Mas no meio daqueles todos houve 2 ou 3 que correram muito bem. E depois a gente vai aperfeiçoando a máquina e depois, consoante vamos tendo experiência, vamos tendo menos propensão ao risco. Exatamente. Vamos tendo e a experiência que nos vai dar, as canoadas que levamos na vida, fazem com que a gente depois tome melhores decisões, tenha uma percepção real, tenha que correr menos para atingir os mesmos resultados. Isso faz-me lembrar às vezes um jogo de futebol. E o jogo de futebol é que tu vês, às vezes, tipos correm muito e aquilo não tem efeito nenhum. E há tipos que quase não se mexem no campo e o jogo é distribuído e as coisas funcionam. E esse é que é o princípio fundamental que temos que ter. Tentar desligar aqui uma coisa que acho que estava aqui a mais. Pronto, não, daqui estava tranquilo. Mas isso é perceptível. Agora, nós, a experiência e os erros da vida dão-nos estrutura e dão-nos solidez e dão-nos músculo para enfrentar os novos desafios. Podes crer que há muita gente que agora com estas adversidades se adaptam facilmente, não é? E há outros que não têm essa capacidade. Agora, o que é que tem um jovem sonhador? E isso é que o sonho que manda a vida, eu costumo, como tem uma expressão que é o sonho que manda a vida, mas é a audácia que os concretiza, não é? É a capacidade de cair e levantar-se com mais facilidade. Uma coisa, o Silvio não se ler com 40 anos ou 40 e poucos anos, que já custa levantar das pancadas que leva, e estes gajos levam 10 vezes e levantam-se 10 vezes com a mesma energia. E era aquilo que nós fazíamos com a idade dele. É verdade. A única diferença é só essa, é que eles levantam-se com mais energia do que nós. Nós, como já temos mais experiência, já não vamos 10 cacetadas, já levamos depois. Por isso é que também conseguimos estar ao mesmo nível dessa malta. É verdade. Porque a experiência dá-nos uma visão do mundo diferente. Agora, também é importante nós lermos livros positivos, para tirarmos cursos de liderança e de motivação,
a estudar o que estes gurus estudaram, porque também há ali alguns ensinamentos que nós podemos tirar, até porque uma sociedade de conhecimento nós temos que nos aperfeiçoar das melhores armas e a melhor arma... Sem dúvida. A revolução, esta é uma revolução, esta revolução que nós estamos a passar agora, a revolução do conhecimento, já depois da revolução digital, que já foi depois da revolução industrial e da revolução agrícola, esta questão da economia do conhecimento é de facto, e aquilo que nós estamos a fazer, repara, desde há 1 mês e meio a 2 meses, que é conseguir, em alguns setores da economia, entenda-se, conseguir ainda ter as pessoas a colaborar, por muito que a gente, a economia vai aterrar, mas ainda assim é notável o que está a ser feito e que foi feito num espaço de dias, semanas, não é? A adaptação das pessoas e, de facto, quem agora tiver o conhecimento, eu acho que vai haver uma disrupção aqui no regresso. Portanto, quem tiver agora a possibilidade de aplicar o conhecimento, de utilizar o conhecimento em prol das suas instituições, das empresas, vai sair disto como tu dizias há pouco, com maior facilidade do que aqueles que vão estar agarrados ao que, mas eu fazia isto antes do Covid. Ok, se calhar não é isso que vais fazer daqui para a frente. Lamento, não é? Temos que nos reinventar. Eu acho que essencialmente, eu costumo sempre utilizar um chavão que é mais que batido, que é em tempos de crise, tira-lhe o S e crie, não é? A gente tem que desenvolver, tem que criar, tem que pensar fora da caixa. E se antigamente o ritmo era muito rápido, agora é muito mais rápido. Nós temos que aproveitar para nos apetecharmos de outras ferramentas para que consigamos no futuro fazer o mesmo com menos tempo. Ou seja, melhorar indicadores de produtividade, ter melhores resultados, ter melhores performances. Isto também nos permite refletir também em muitas reuniões que nós fazíamos em que tínhamos que andar centenas de quilómetros. Reunir-te, sim, é verdade. E a gente às vezes com uma reunião destas, e isto vai acontecer com muita frequência, é muito rápido. É verdade. Nós quase nem necessitamos de sair do sítio onde estamos. É verdade. E é isso que vai acontecer cada vez mais. Ou seja, a componente humana é fundamental, não vamos deixar de perder isto. Depois há outra coisa que nós também temos que olhar, que é, nós temos 2 perspectivas disto, que é ou com medo, não é? E refugiamos e fechamos, ou com coragem, não é? Chavão, coragem com cuidado. Se nós tivermos coragem para enfrentar isto, mas continuarmos a ir onde íamos ao barbeiro, onde íamos, tendo os cuidados devidos, ir ao mercado municipal onde íamos ter os cuidados devidos, comprar produtos nacionais e ajudar empresas nacionais, ajudar os nossos amigos com empresas que estão em maior dificuldade. Eu penso que isto é uma coisa que em 6 meses, 7, a economia volta a recuperar. Agora, temos de ter todos uma mentalidade, um espírito de interajuda que até aqui não tínhamos. Eu acredito que a maior parte de nós, e até nós os dois, sempre tivemos essa intenção. Nunca o fizemos porque tivemos sempre, se calhar, cada um para o seu lado e tratar das suas... mas se calhar nós já pensamos nas organizações uns dos outros de uma forma diferente. E é esse princípio que nós vamos ter que ter. E aqueles que têm mais dificuldade em adaptar-se, dizem assim, anda cá que eu digo como é que isso se faz. E a gente partilhar esse conhecimento, partilhar esses canais e ajudar que os outros também cresçam à nossa velocidade, e que recuperem. É verdade. Esse entusiasmo, porque nós vamos voltar a cortar o cabelo, porque eu sei que há uns barbeiros agora em casa que fazem aí, eu até não estou do meu, que até já escondeu a máquina aí. Mas não é a mesma coisa, não é? Pois não. Nós precisamos da nossa vida normal. O ser humano é um ser sociável, ponto final. Por muita tecnologia que haja, nós precisamos do contacto com as pessoas, precisamos do toque, precisamos de uma coisa que é muito importante, que se chama abraço. Eu adoro abraçar pessoas, é uma das coisas que eu mais gosto. Precisamos disso. E nós temos que voltar a isso rapidamente, numa primeira fase, com muitos cuidados. Quando essa situação de se disseminar voltarmos à nossa vida normal e pensar que isto é um período de adaptação que todos tivemos que ter e que rapidamente todos temos que sair disto. E só ajudamos de uma maneira, ajudando a economia, ajudando empresas a inovar-se, ajudando a readaptar-se. Eu penso que mesmo aqueles eventos todos que tu tinhas, não devem desistir desses eventos. Sim. Devem procurar novos formatos, fazer chegar às pessoas através dos canais, porque há um conjunto de setores de atividade que não deixaram de trabalhar, a logística, por exemplo,
fazer chegar as partes das coisas físicas às pessoas e continuar a organizar as coisas até com a mesma qualidade. A única diferença que há é que não há croquetes nem há coisas aí no meio, não é? E não há ali briefings que a malta pode fazer, mas até aí podes fazer. Até isso pode fazer. Salas privadas, porque há até já tem salas privadas em que a malta se pode organizar, até que organizar o evento, pode organizar uns grupos, sem dúvida, não sei o quê e tal. E a malta também organiza estes meetings pós, nos intervalos até das convenções. Agora, nós não temos que desistir daquilo que continuamos a fazer. Nós temos que dar, nesta fase, um novo formato. Depois voltamos ao formato antigo com uma vantagem ainda. É que voltamos ao formato antigo agora com os novos processos, ou seja, ainda vão ser melhores, fantástico. É verdade. E a perspectiva que nós temos de dar às pessoas é isso. Vamos fazer melhor ainda, estão a ver? Pronto, ainda nos oferecemos mais isto. Fica a serviço, ainda damos esse conjunto de produtos, ainda damos isto também. Pá, fantástico. Parece que estás a trefoso, parece eu às vezes a pensar algo. Pá, mas as pessoas às vezes pensam, tu tens que as ajudar a pensar. Pá. Olha, é um princípio que tens que ter. Já estamos numa hora que passou a voar e eu tenho uma última pergunta para te fazer que tu não precisas de responder porque normalmente os meus entrevistados dizem eu vou responder à pergunta que eu gostava de responder, mas não te vou responder à pergunta porque não me foste tu que me fizeste. Que é, qual foi a pergunta que nunca te fizeram que tu gostavas de responder? Opa, nem sei, não. Há sempre perguntas novas que me fazem que nunca te fizeram. Mas que tu gostavas de responder. Se não tiveres... não, eu acho desculpa, eu acho que eu não tenho uma pergunta que gostasse de responder, até porque eu sou um livro aberto. Ou seja, quem me conhece sabe que eu, se me perguntarem qualquer coisa, eu respondo sempre, dou sempre a minha opinião sem pensar muito nas consequências. Goste ou não, não é? Eu nisso vi uma coisa, eu aprendi uma frase com o meu pai, e desculpem um pouco o calão, que é quanto mais a gente se baixa, mais se lhe vê o respectivo, não é? Eu habituei-me na vida que, dizer aquilo que pensava. Às vezes também tenho que levar com as consequências desse pensamento, não é? E às vezes não é nada agradável, não é? Até porque a verdade liberta, acho que é a Bíblia que diz isso, que a verdade liberta, mas às vezes um gajo ouvi-la também dói. E às vezes quem ouve não gosta de ouvir e um gajo tem que levar o troco, que é para... E às vezes até temos uma perspectiva errada das sem dúvida. Uma perspectiva errada das coisas. Agora, eu não tenho uma pergunta que gostasse de responder, até porque eu nem sou sempre um livro aberto. Nunca escondi nada, não jogo com cartas debaixo das mangas, que eu não tenho esse princípio. E para mim é sempre, até a minha relação com as pessoas é mesmo tocar-te lá. É de abertura total. É assim que eu funciono, mas toda a gente sabe que liderar é um ato de solidão. E o português ou chinês do Ocidente nunca diz aquilo que pensa. Não é? Todos sabemos que o português tem sempre esse problema. E mesmo esta coisa dos colaboradores é sempre uma coisa muito gira. E nós até temos agora uma situação que foi uma coisa que o Rui inventou, que é que tal de decisões e que tal que o teu dia, e que nos dá indicadores e nós percebemos que ali setores estão a funcionar menos bem. Então tem que haver ali um detetive a investigar o que está menos bem. Geralmente falam com o Rui. Isso funciona como? Ele tem um clique para do início da manhã e no final do dia para... Nós temos uma plataforma que é o SalesTeam, foi desenvolvida por ele, e que de manhã faz-te uma pergunta, que tal de decisões, e ao final do dia pergunta-te que tal correu o teu dia. Giro, então aí consegues perceber... Porque é que há muitas coisas que nós corrigimos a partir daí. E estamos a falar em coisas simples. As perguntas que nunca me fazem perguntas que nunca me fazem são os funcionários, ou às vezes algumas questões que eles têm e que não me as fazem. E eu não entendo porquê, porque eu até sou um gajo extremamente aberto. Claro. E se as perguntas tiverem lógica, respondo com naturalidade. Se não tiverem lógica, também ouvem a minha opinião, às vezes também devem gostar de ouvir, mas é o meu estilo, não há volta a dar. Eu não vou mudar porque eu sou assim, é a minha característica enquanto pessoa. Então, se tiver a convicção que para ali é que é o caminho, podem escrever picaretas. Se eu não tiver a convicção disso, mesmo que tenha a certeza, penso que tenha a certeza, eu geralmente calmo e ouço. Claro. É uma cuidado que tenho. Isso dá-nos quê? Dá-nos uma ideia clara para o teu negócio estar a correr. Ou seja, já houve situações que nós fomos corrigindo, que a malta não fala, e depois já há essa percepção.
Uma das coisas que há malta que trabalha comigo que espanta é que a mim dizem-me que sim a tudo, não é? E eles metem-lhe sempre muitos entraves. Disse, mas eu falo normalmente com as pessoas, eu chego lá e tal, e digo, explico e tal, vai ser assim, e a coisa lá vai. Agora, às vezes, isso eu queria deixar era essa nota. Em organizações que existam, não existe, daquelas que não há mais ligações entre as pessoas. Sim. Perguntem o que vos vai na alma sempre aos vossos superiores hierárquicos. Porque ele também é um ser humano como vocês. Sente os mesmos problemas que vocês. Só não tem, se calhar, mais ouvidos para ele se queixar a essa pessoa. Geralmente queixa sempre ao mesmo, que é o poder divino, que é Deus, mas esse tem sempre mais gente para tratar. E na área dos negócios, há quem diga que o diabo tem mais a ver com os negócios até do que o poder divino. E acho que nós tivemos estruturas de mente aberta e fizemos essas questões às lideranças. As próprias lideranças ajudam a construir organizações melhores e até sociedades melhores. Eu acho que é uma mensagem que eu devia deixar. As perguntas que não me fazem geralmente são sempre estas. É aquele sentimento de coisas que às vezes estão menos bem e que eu gostava de responder a essas dúvidas, porque às vezes são dúvidas existencialistas, não tem razão aparente de ser. Claro. São falsos. Mas que não te chegam, não é? Por exemplo, nunca chegam. Isso é um bom raciocínio, de facto. Aquilo que não nos chega, é impossível nós, ou muito mais difícil. E as pessoas têm às vezes há aquele desconforto, não é? Tipo, um gajo sente que há ali qualquer coisa, mas a pessoa, então está tudo bem, assim, está. E a pessoa diz, não me lixem, não é? Há uma questão que tem com os níveis com a liderança, porque é assim, um empresário, no teu caso, no celeiro, está focado na gestão do negócio. E há determinado tipo de pormenores que lhe escapam. Escapam porquê? Porque tu estás tão focado nas questões macro, que as questões micro do dia-a-dia, que para ti tens uma visão daquilo, que achas que é correta. Exatamente. Mas quem está a senti-la na pele é que tem que saber se é correto ou não. E se eu só senti-la na pele, só tenho que dizer uma coisa ou não, né? Vê lá que desta maneira não funciona. Se fizéssemos assim, é verdade. Geralmente as pessoas dizem assim, boa ideia, vamos lá melhorar isto. E às vezes é esse clique que também nos falta. E se nós tivéssemos mais vezes esses pequenos cliques, tudo ajudava. Claro que tu achas que é uma questão de que às vezes há medo do que a liderança, ou seja, há medo do que as chefias e as lideranças possam dizer, ou há alguma questão cultural em dizer assim, eu não vou dizer isto ao meu chefe, senão vou ficar mal visto, ou ele vai achar que eu sou ignorante, ou vou achar... Tu achas que às vezes pode haver essa situação de medo de dizer assim, olha, eu acho que isto está a funcionar mal, podíamos pôr a funcionar assim, porque ainda há muita noção, uma percepção de que há chefias que de facto não são boas, não estou a dizer líderes, mas que há chefias que não conseguem assimilar essas questões de que tu falas. Qual é a tua opinião? Porque isto não é fácil, não é? Estou-me a colocar de fazer de advogado do diabo dos colaboradores. É uma questão cultural, mas em alguns casos também têm razão, atenção. Quando eu digo que às vezes o empresário ou o cavalo puxa a carroça, às vezes também é a cavalgadura, não é? Exatamente, essa foi a verdade da cavalgadura. Nós temos muita gente, e até eu próprio, em fases da minha liderança, tive boas fases e tive fases menos boas, e penso que os últimos anos têm-me vindo a melhorar enquanto ser humano e enquanto líder da minha equipa. Eu não tive só situações perfeitas, eu também cometo erros. Agora, o que acontece também é uma questão cultural, ou seja, nós associamos sempre este distanciamento que existe entre o patronato e os trabalhadores, existe sempre um pouco esta cultura de distanciamento. Há uma coisa que os escoladores têm que mencionar, quem assume o risco é o empresário. Então, e o peso para o bom e para o mau está em cima das costas daquele indivíduo. É verdade. Se aquele indivíduo no final do ano tira mais dividendos que os colaboradores, é normal, porque o risco também é dele. E quanto a isso, não vale a pena as pessoas olharem para isso, pese embora eu até tenho uma vida bastante humilde e não ligo muito a isso, até porque sou bastante feliz com o que tenho e não preciso de muito dinheiro para ser feliz. Como eu te disse, até se tivesse trabalhado de borla na Comunilog, trabalhava porque eu gosto de fazer aquilo que faço e gosto de lá estar, pronto. E pagam-me ainda por cima por leiro, pronto. É que é uma coisa impecável. Ainda por cima mandas? E por cima mando. E ali ouvem, estás a ver que é uma coisa porreira. Que o remédio tem, não é? Mas isso... Há coisas que eu também imponho.
Valeu uma coisa. Isso tem que ser, um líder não é, um bom líder não é o bonzinho, não é? Não, pá, é que havia uma engenheira que dizia que eu achava essa terminologia muito engraçada. Porreiro vinha de porra. E porra era uma chatice. Ou seja, eu não sou um líder porreiro, esqueçam lá isso. Eu sou um líder eficaz, epá, sou assertivo, sou pragmático, epá, às vezes vai ao osso, epá, e a malta tem que perceber, epá, e é para ali é porque é para ali. Mas às vezes é pelo bem comum. Depois a malta mais à frente percebe. Mas quando cometo erros, também tenho ombreidades, assim, pá, olha, desculpa lá, tive um comportamento inadequado, ou tive não sei quantos, às vezes também temos que ter esta flexibilidade. Agora é uma questão cultural. Eu nunca tive, se calhar, patrões do que... Eu tive poucos também. Quando cometessem um erro em relação a mim, que chegassem para mim, olha pá, desculpa lá, ontem tive menos bem. Sim, é verdade. Essa treta não existe. Com essa questão do perfil ainda tradicional do chefe, não é? O chefe sim. Às vezes em algumas... Opa, isto está enraizado. Pá, e temos também assistido a que a malta muitas vezes é explorada. Ou seja, e sente também que a opinião deles não conta para nada. Pá, e há pormenores. Pois também há malta que se adapta a determinado tipo de cultura de organizações e outros não se adaptam. Por exemplo, nós na Comunilog temos esse problema que é nem toda a gente se adapta ao estilo do nosso trabalho, não é? Claro. Mas é os próprios colaboradores que puxam pelos novos. Então, eles até às vezes são mais radicais do que eu, porque têm uma visão muito prática das coisas. Tem que ter mais calma que a malta agora é nova, pá, tem que se adaptar e tal. Mas também tem a ver um pouco com a cultura claro. Agora, a questão da separação entre poder, isso vai sempre existir, que é o patrão e o funcionário, há de sempre haver essa mentalidade. Por muito que tu queiras aproximar as duas situações, é escusado. Isso é uma batalha perdida, nem vale a pena andarmos a gastar muitos pontos nisso, porque isso nunca se vai esbater. Agora, ou existe uma separação muito grande, no meu caso é uma separação muito pequena, e que é uma separação muito pequena, há progressão muito mais rápida. Claro. Porque os níveis de comunicação e os níveis são muito próximos. Ou seja, pese embora exista um certo distanciamento em relação a algumas questões, mas o nível de comunicação é próximo. Em situações em que não é essa abertura, o nível de comunicação é muito distante e a coisa não funciona. É um bocado por imperativo, por isso é que às vezes grandes organizações adoram o estouro, e por isso é que estas políticas de comunicação e de trabalho, para sermos da questão das 100 melhores empresas para se trabalhar, no fundo, qual é que é o pressuposto de todas as organizações que estão nas 100 melhores? É aproximar os níveis todos de liderança e os níveis todos de colaboradores para sermos todos um. Esse é o princípio fundamental. Agora, isso há de haver sempre... Quem dizia isso, quem é que era? Que o português era o chinês do Ocidente? Eu já não me recordo. Era um escritor português famoso. Eu achei sempre piada essa expressão, nunca diz aquilo que pensa, e é verdade. Mas pronto, a gente já vai se habituando a isso. Há uns anos atrás havia situações que eu até deixavam desconfortável. Agora para mim já é normal, mas a gente já isso como normalidade, ou seja... Tem a ver com a experiência, tem mais uma experiência. E a experiência, Nuno, dita muito. A experiência é que nos faz bater estrada, a experiência é saber, não vais para aí que te vai doer, e às vezes eu tenho que impor mesmo, aí tenho que ser chefe, não tenho que ser líder, não faças isso, porque o critério é o meu, e depois o gajo, ainda bem que disseste isso, não tinha metido uma argolada, tu estás a ver, eu avisei-te, porque a gente tem mais experiência, já pisámos territórios minados, e já levámos umas bombas. É verdade. E essas bombas da vida é que e estas cicatrizes, no fundo, que são cicatrizes virtuais que nós temos, é que fazem com que nós tenhamos uma visão diferente das coisas. Assim, aquele caminho não, aquele não, por causa disto e disto. A única diferença que temos é a estrada, não temos mais nada. Exatamente. Porque os outros até podem ser mais criativos que nós, ter melhores ideias que nós, só uma coisa que a gente tem mais que em determinado tipo de áreas, não é? Que eu não me de áreas de eventos, eu não tenho nada disso. Sim. É a estrada. E a estrada dá-me uma visão em que eu posso comparar com a pessoa que tem essa ideia e dizer assim, olha, isso não vai funcionar por causa disto e disto. Porquê? Porque eu já cometi esses erros. Isso, é mais fácil não tu, se não os cometeste, tu, ótimo. E facilitamos um bocado esse processo. Por isso é que eu aconselho sempre a quem queira constituir uma empresa, a quem queira ser empresário, quem queira ser o cavalo que puxa pela carroça, passe por outras organizações para ganhar alguma tarimba. Essa tarimba depois vai evitar gastar tanto tempo quando criar o seu próprio negócio. Sem dúvida.
Ou compra modelos de negócios já criados. Claro. Isso custa uma pipa de massa, não é? Pois é. E às vezes dá dinheiro para quem vende o negócio e não para quem está a negociar. Mas isso já nos leva para outros caminhos, não é? Exatamente. Nuno, já vamos com 1h15. A sessão da gravação está mesmo a terminar. Gostava de te agradecer. Para quem não sabe, só para fazer um parênteses, isto que o Nuno falava das novas plataformas, o Nuno está na Guarda e eu estou no Porto, portanto isto seria impensável há uns tempos atrás. Conseguimos manter uma conversa a 75 minutos sem ir abaixo. Nós depois vamos ficar aqui na palheta mais uns minutos, mas a quem nos teve a oportunidade de ver e ouvir, muito obrigado. E muito obrigado, Nuno. Obrigado. Foi um testemunho de quem está nas trincheiras, não é? Tu falas muitas vezes nas trincheiras, não é? Quem está nas trincheiras do empreendedorismo, que isto, lá está, é feito de cicatrizes, umas virtuais, outras nem por isso. Muitas horas perdidas, muitas vezes a puxar a carroça e outras vezes a ser uma cavalgadura. Todos nós já também fomos um bocado isso. Eu agradeço-te imenso porque é uma leitura muito... É isso que a malta do interior, não há cá chove não molha, é o que é e não estamos cá a fazer Rodriguinhos, não é? E portanto, é um discurso indireto e forte, que era bom que muitos das pessoas que agora estão a pensar em ter um negócio se apercebessem de que nós de facto somos o que somos, empresários por vezes, porque somos a soma dos nossos erros e das pedras que tivemos no caminho e das cicatrizes que fomos ganhando, e foi um testemunho fabuloso sobre essa estranha forma de vida, não é? Que é ser empresário em Portugal. É que estamos a fazer, acho que é um caminho que todos temos que fazer. Agradecer também a oportunidade que me deste, geralmente é uma coisa que eu nunca faço. Nos últimos anos agora tenho-me convidado imenso para palestras, não sei porquê, porque eu geralmente vou lá e só falo como falo aqui, coisas naturais e pronto, que eu nunca levo assim muito, porque também tem a ver um bocado com esse meu perfil tímido que eu tenho, não gostava de fazer isso, mas pronto, mas acho que também nós, empresários, já vivemos uma série de coisas e que temos uma visão do mundo muito interessante na minha perspectiva, podemos ajudar a construir um conjunto de empresários muito melhores, muito mais bem preparados que nós. Até precisamos que alguém nos pague as reformas a seguir, dessa obrigação também. Exatamente. Temos que preparar aí uma tropa que nos sustenta a seguir. Isso nós podemos ajudar e a nossa responsabilidade social também é isto, é poder ajudar. E temos que ajudar esta malta nova. Eu gosto sempre de trabalhar com equipas jovens. É das coisas que eu mais gosto, é trabalhar com a malta nova. E vê-los crescer. É uma das coisas que a mim me dá um prazer imenso. E acredito que eu também cresço muito com essa malta. Claro. E a partir daí as coisas desenvolvem-se e andam, e esse também é um pouco a missão que nós temos enquanto empresários com mais experiência, enquanto não ficamos xexés todo, não é? Para deixar este legado. Nuno, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou desligar a gravação, mas nós vamos continuar em linha os dois. Muito obrigado por tudo. Obrigado eu.